Bom, então nessa daqui a gente vou tentar falar de anfíbios e répteis, dando continuidade naquela que eu já falei de peixes, tá bom? Vou compartilhar aqui o arquivo com vocês para a gente começar a falar dos anfíbios. Bom, os anfíbios, o nome já diz, né? Anfi, que é de dois, né? E bio de vida, então dois estilos de vida. Eles são os animais que começam a querer ganhar um meio terrestre. Então, eles ainda dependem muito do ambiente aquático, mas já conseguem viver em ambiente terrestre. Então, vamos lá. Eles são os primeiros tetrápodes, ou seja, quatro patas, né? Os braços e as pernas, vamos dizer assim. Eles têm uma pele bastante fina e vascularizada e também permeável. A gente vai ver por que ela é fina, por que ela é vascularizada, tá? E por que ela é permeável. Existe uma característica que é chamada de pecilotérmicos. O que é pecilotérmicos? São aqueles animais que são considerados animais de sangue frio. Ou seja, a variação de temperatura do corpo deles é de acordo com o ambiente. Então, fica no sol, fica quente. Sai do sol, fica frio. E assim por diante. E também são ectotérmicos. Pecilotermia e ectotermia não são sinônimos, tá? O pecilotérmicos é aqueles que a variação acontece de acordo com o ambiente. E ectotérmicos são aqueles que não regulam a temperatura do corpo. Uma coisa complementa a outra, na verdade, tá bom? Mas não é a mesma coisa. Bom, eles têm umas glândulas, algumas espécies têm as glândulas parotóides, eu coloquei aqui, né? Parotóides, tá? Que é isso? São glândulas de veneno. E um dos principais, um dos mais famosos representantes desse grupo dos anfíbios, que é o sapo-puru, que ele é bem grande, ele tem essas glândulas bem visíveis aqui atrás dos olhos, né? Que elas são grandes, mesmo que se pressionadas, elas podem eliminar um certo veneno. Eles são animais que têm pálpebras, então, por exemplo, os peixes não têm pálpebras, mas a partir dos anfíbios eles conseguem piscar, tá? Porque tem essa membrana que reveste aí o globo ocular para ajudar na proteção, na lubrificação e tudo mais, certo? Bom, eles saltam muito bem, então, dependendo do tipo de bicho que você tem dos anfíbios, as pernas traseiras, elas são bastante desenvolvidas justamente para ajudar no salto, como é o caso dos sapos. Eles podem nadar bem, que é o caso das rãs, e aí eles têm entre os dedinhos umas membranas, que são membranas interdigitais, que chamam interdigitais entre os dedos, que vai ajudar na hora de fazer a natação. E tem aqueles que escalam muito bem, que são as famosas pererecas, que elas têm nas extremidades dos dedos os discos digitais, que vão ajudar ela a conseguir ficar presa através da variação de pressão, né, do dedo na parede, certo? O que mais? São animais que podem vocalizar, ou seja, no caso dos anfíbios, eles usam uma vocalização para chamar um parceiro sexual, né? Então eles ficam vocalizando, emitindo um som, e aí cada espécie tem um som, é muito legal. Eu tenho amigos que são, tenho vários amigos que são especialistas em anfíbios, e o maior barato é sair para campo com eles, e eles, pelo som, eles conseguem identificar que tipo de bicho é, que espécie é. E aí, no encontro de herpetologia, né? A herpetologia é a frente da biologia que estuda anfíbios e répteis. Eles fazem competição e tem prêmio para quem vocaliza melhor. Então, eu tenho uma colega que ganhou ano passado, ela ganhou o prêmio por ter vocalizado. Ela vai lá no palco, cada um se apresenta e ela fez um, cara, é surreal. É um barulho que eu nem consigo fazer aqui, mas ela consegue, de tanto que ela ouve, ela conseguiu reproduzir e ganhou um prêmio no Congresso de Herpetologia. Bacana, né? Bom, a fecundação deles é externa, então eles ainda dependem do meio para se reproduzir. Agora pensa comigo, se fosse liberar os gametas num ambiente terrestre, a chance de perder por ressecamento e por outras coisas é bastante grande. Então eles ainda dependem da água por essa questão. A fêmea lança os óvulos dela, né, os opostos dela, o macho lança os espermatozoides, esses gametas se encontram, são formados os ovinhos. Esses ovinhos, eles têm uma casquinha bastante maleável, né? É bem diferente de uma casca de ovo de galinha, por exemplo, certo? E outra coisa, quando ocorre o lançamento dos gametas, não é aleatório, né? Eles vocalizam, encontram um parceiro, e aí ocorre o amplexo. O amplexo é como se fosse um abraço, né? Que eles se abraçam juntos, eles se abraçam, né? Óbvio que são juntos, vocês estão se abraçando, eles se abraçam e aí eles lançam simultaneamente os gametas, justamente para acontecer o encontro. Porque imagina, não é
o sapo tá nadando numa lagoa, ele vai lá e solta os gametas e vai embora. E a chance dele estar jogando gameta fora é muito grande. Então, encontra o parceiro, ocorre o amplexo nupcial, e aí ocorre a fecundação desses gametas, certo? Eles são diferenciados em machos e fêmeas, né? E botam ovos, então são ovíparos. No caso das salamandras, a gente tem os grupos, né, de anfíbios. Eu tenho sapos, rãs e pererecas. Eu vou falar isso disso depois. Eu tenho as salamandras, que são bonitinhas, lindas demais. Parecem um lagartinho, mas na verdade não são répteis, são anfíbios. Tem essa pelinha fina. Vocês assistiram Frozen 2? Então, no Frozen 2 tem uma salamandra, que ele é tipo... ele, na verdade, é o poder do fogo, uma coisa assim. E aí ele é uma salamandra bem bonitinha, bem, né? Enfim. Então, só que no caso das salamandras, a fecundação ela é interna, tá? Tanto para salamandras quanto para as cobras cegas, certo? Aí a circulação deles é dentro de vasos sanguíneos, então é considerada fechada. Eu tenho a passagem do sangue 2 vezes no coração, então ela é dupla, só que é incompleta, ou seja, o sangue venoso e o sangue arterial, eles se misturam, mesmo porque, no caso dos anfíbios, eu tenho um coração, né, com as câmaras lá, e lá nas câmaras que vai ocorrer essa mistura de sangue, tá bom? O desenvolvimento é considerado indireto porque eu tenho fase larval, então o girino é uma larva de um anfíbio, certo? E aí eles sofrem a famosa metamorfose, que é o que? Eu tenho, do nascimento da eclosão do ovinho, sai uma larvinha com o formato do corpo dela, bem diferente do que é, por exemplo, de um sapo. E aí, ao longo do tempo, ela vai perdendo algumas características, vai se modificando, e aí essas mudanças vão acontecendo, e a essas mudanças a gente dá um nome de metamorfose, certo? Então, por exemplo, na fase larval, na fase de girino, a respiração é através de brânquias, eles têm nadadeiras e eles excretam amônio, tá? Além do coração ter 2 câmaras. E se alimentam de alga e restos de outros animais. Já quando é na fase adulta, a respiração se transforma em pulmonar e desenvolve nos pulmões, só que ela é pouco eficiente, tá? Então, um sapo, um adulto, uma salamandra, eles vão respirar através mais da pele, através de respiração cutânea, que a gente chama. Por isso que a pele é fina e bastante permeável e vascularizada. Tem que ser fininha porque tem que haver a troca gasosa ali, certo? Apesar da presença do pulmão, só que ela não é muito eficiente. Eles, então, não têm mais as nadadeiras, eles desenvolvem as pernas. Eles vão excretar agora, então, ureia, tá? Isso é uma adaptação ao meio em que eles estão ganhando, que é o meio terrestre. O coração passa a ter 3 câmaras e eles são carnívoros, eles vão se alimentar de outros animais, certo? Insetos, enfim. E aí ocorre essa dependência da água por conta da pele ser fina e não para não ocorrer o ressecamento, consequentemente a morte. Porque a urina precisa ser bastante diluída, né, para poder ser liberada. A fecundação, pelo fato da fecundação ser externa, e o giri na fase larval também ser aquático. Então precisa de um ambiente de água ainda. Ele não pode pegar um sapinho e colocar no deserto, ele não vai sobreviver, ele vai morrer, certo? E aí a classificação que eu tenho dos anfíbios são em 3 grupos. São os anuros, que são sapos, pererecas e as rãs. Os urodelos, que são essas salamandras, que parecem lagartinhos, mas não são lagartos. E os ápodos, que são as cobras cegas. A cobra cega, ela tem um olho quase que ineficiente. Por quê? O ambiente que ela vive é um ambiente soterrado. Ela vive no jardim, né, embaixo da terra. Então, ela não tem a necessidade de desenvolver os olhos. Então, esses olhos são considerados ineficientes, digamos assim. Certo? Agora, então, vamos começar a falar dos répteis, tá? Os répteis agora, então, estão ganhando mais um pouco ainda desse ambiente terrestre e eles podem ser considerados terrestres verdadeiramente, porque tem aqueles que, claro, todos precisam de água para viver, mas eles vivem em um ambiente terrestre quase que 100%, certo? A pele deles, se eles estão em ambiente terrestre, não pode ser fina como dos anfíbios. Ela é uma pele, então, queratinizada, cheia de queratina. E ela tem escamas. E aí, essas escamas fazem essa proteção para que não ocorra transpiração, por exemplo, a perda de água, certo? Porque se perde água, o bicho pode morrer.
E aí eles são considerados seres rastejantes, até mesmo aqueles que têm patas, eles andam muito próximo do chão, certo? Então, se a gente for pensar na evolução, eu tenho lá os sarcopterídeos, né, nos peixes, que foram os animais que saíram, né, tentavam sair da água, mas ainda dependiam. Aí eu tenho os sapos, que têm as patas desenvolvidas, e aí eu tenho também os répteis com um desenvolvimento maior ainda das patas por conta do ambiente em que eles vão estar se inserindo. No caso dos répteis, eles liberam ácido úrico, e o ácido úrico, a excreção do ácido úrico é uma adaptação excelente para o ambiente terrestre. Por quê? Porque o ácido úrico não é tóxico e ele é baixissimamente insolúvel em água, então ele não precisa de água para ser eliminado pelo corpo. E com isso, o embriãozinho que fica dentro do ovo pode eliminar as excretas e elas ficam armazenadas ali sem aquelas excretas fazerem mal para ele, certo? A gente vai ver como isso acontece, espera só mais um pouco. Aí eles têm o olho com glândula que pode produzir lágrima, por isso que fala lágrimas de crocodilo, porque de fato eles produzem, é claro que eles não choram como a gente, né? E uma coisa que surge a partir daqui é essas pálpebras nictitantes. O que é isso? Eles têm a pálpebra normal, como os anfíbios, como a nossa, só que além da nossa, dessa pálpebra que ela abre de cima para baixo, eles têm uma outra que é essa nictitante, que ela abre como se fosse uma cortina, de ladinho assim. E para que serve? Bom, muitas vezes esses animais vão mergulhar, certo? Ou se proteger de algum predador, e aí eles não querem fechar o olho, eles fecham só essa pálpebra de baixo, a nictitante, que ela é meio transparente, e aí eles conseguem meio que olhar mesmo com os olhos estando fechados. Entenderam? Bom, eles são divididos, né, são separados em machos e fêmeas, então são dioicos. E o macho, ele tem o órgão reprodutor, ele fica na parte interna da cloaca, ele fica protegido, tá? E a fecundação, ela vai ocorrer internamente, então vai usar desse órgão reprodutor para colocar os gametas masculinos dentro do corpo da fêmea. Então, fecundação interna. Certo? Acho que é o primeiro grupo aqui agora que começa a ser fecundação interna. Antes era tudo externo, tudo dependente do meio. Eles são considerados ovíparos, né? Algumas espécies são ovovivíparos, ou seja, algumas eles têm o ovo, a estrutura do ovo, só que fica dentro da mãe, e aí vai eclodir e de dentro do corpo da mãe já vai nascer o filhotinho, certo? Mas a maioria vai lá, bota o ovinho, e depois de dentro do ovinho sai o bichinho com o formato do corpo igual ao adulto, ele só vai crescer, igual a gente, né? Então, como é o caso das tartarugas, do jacaré, de cobre e tal. E aí a gente chama esse desenvolvimento de direto, quando não tem a fase larval, tá? E uma coisa interessante sobre os ovos, eles têm uma casca que é chamada de porosa, que ela permite que ocorra a passagem de gases. Então, isso diminui a desidratação também da questão dos poros, né? Para esse ovinho, para esse embrião que está dentro do ovo. E eles possuem os anexos embrionários, todos eles. O ânion, que serve para proteção contra choques e a desidratação, que é uma bolsa de água que envolve o embrião. Eles têm o córeo, que é a proteção mecânica. Eles têm o vitelo, que é a região de nutrientes, né, que serve para esse embrião. E o alantoide, que é aquela região que vai servir de reserva das excretas. E também por onde ocorre a troca gasosa, né, com o meio. E também os ossos desses bichos, eles vão ser formados a partir do cálcio presente na casca do ovo. Então, é por aí que vai passar esse cálcio, certo? Outra coisa que a gente vê também na questão da deposição dos ovos, tanto os jacarés, né, as espécies de crocodilianos e também das tartarugas e afins, a determinação do sexo do embrião é de acordo com a temperatura do ambiente. Então, por exemplo, a tartaruguinha chega na praia e ela vai enterrar, vai abrir um buraco onde ela vai depositar os ovos e depois ela vai enterrar. Se ela enterra muito profundamente, a temperatura vai ser mais fria, né? Vai ser mais baixa. Se ela enterra mais perto da superfície, por conta do sol, a temperatura vai ser maior. E aí, se a temperatura é maior ou menor, pode definir machos ou fêmeas. Isso acontece em algumas espécies dentro de répteis, tá? E é bastante interessante isso, né? E um adendo assim, da questão da tartaruga, que eu acho que é
uma curiosidade que é bastante conhecida por todos nós, é que a tartaruga, as tartarugas são marinhas, né? Elas vivem no ambiente aquático. Elas nadam por todo o oceano, aí elas vão para a praia, depositam os ovos e vão embora. A tartaruguinha nasce do ovinho e vai para a água. Instinto, tá? Instinto. Nasceu, tentou sobreviver aos predadores que tem ali na praia e vai para a água. Ela nada. Quando chega essa tartaruguinha que nasceu desse ovinho, que foi depositado, quando chega na época de reprodução, a fecundação acontece e ela vai depositar os ovos. Ela volta exatamente para a mesma praia de onde ela nasceu. Como que ela faz isso, professora? Instinto, certo? Isso é muito louco de pensar, né? Mas é isso que acontece, certo? Bom, a respiração deles é pulmonar, ou seja, professora, mas são animais que, por exemplo, a tartaruga vive na água, assim, ela vai à superfície, respira, faz de respiração e mergulha e consegue fazer um mergulho bastante demorado, tá? Mas ela consegue subir, respira e desce, certo? Assim como jacarés e algumas cobras e tal. Bom, são ectotérmicos, ou seja, o calor ele é gerado pelo meio, né? E hipercinotérmicos, essa variação da temperatura vai depender do ambiente em que eles estão. Então, o jacaré está tomando banho de sol para quê? Para pegar uma cor? Não, para regular a temperatura interna do corpo dele, certo? São todos carnívoros, se alimentam de outros animais. O sistema digestório é completo, só que a gente tem a cloaca. Qual que é a diferença de cloaca para ânus? A cloaca, ela é um orifício, né, uma parte do corpo que ela não serve só para excretas digestivas. Ela serve para excretas digestivas, excretas urinárias e para o sistema reprodutor. Então, por exemplo, no caso deles que é fecundação interna, é na cloaca que faz a deposição dos gametas, certo? E é da cloaca que sai a deposição, os gametas masculinos. Bom, aí esses mergulhos demorados é de acordo com essa respiração pulmonar, eles têm uma eficiência muito grande, né? Dessa respiração pulmonar, de prender o ar e tal. Circulação fechada, dupla e incompleta. Eles têm coração com 3 câmaras, assim como os anfíbios, mas eles começam a ter a divisão dos 2 átrios ali, dos ventrículos. Ou seja, começa a ter um septo que divide em 2, e aí vai virar 4. Então, no grupo dos crocodilianos, eles têm 4 câmaras, mas não são 4 câmaras fechadinhas cada uma delas. Então, ainda acontece um pouco de mistura do sangue, por isso que é incompleto. E eles têm um olfato e a visão bastante desenvolvidos, certo? E aí o interessante é que, por exemplo, no caso das cobras e de lagartos, eles têm a língua bifurcada. A língua deles tem 2 pontinhas na extremidade. E aí, essa língua, ela ajuda, não é só na questão da deglutição, nada disso. Ela ajuda na percepção do ambiente. Então, ela consegue perceber a umidade, ela consegue perceber temperatura. E isso é através de um órgão chamado de órgão de Jacobson, tá? Está presente em lagartos e cobras. E nas cobras que têm peçonha, né, que são peçonhentas, elas têm ainda a fosseta loreal, que é um furinho que fica assim, tipo, depois da narina, né? Um furinho que é um órgão que permite que ela perceba o calor. Então, por exemplo, ela consegue, através dessa fosseta, passa a língua, ela consegue perceber se tem uma presa que é, né? Para ela ajudar no momento que ela vai fazer a caça desses bichos, certo? Ela vai inocular o veneno e depois ela vai comer o bicho. Bom, aí a classificação dos répteis é a seguinte: a gente tem os quelônios, né? O grupo quelônia, que são tartarugas, jabutis e cágados. Lembrando que tartarugas são répteis marinhos, que tem casco. O jabuti, ele é terrestre. E os cágados são aquáticos, mas de água doce. E aí os cágados, eles têm uma cabeça meio triangular, assim, uma coisa bem diferente. Tá? O jabuti tem um casco um pouco mais gordinho, e as tartarugas têm um corpo bastante achatado, e assim, né, dorso ventralmente. Aí nós temos a esquamata, que são as serpentes e os lagartos, e os crocodilianos, que são os jacarés e os crocodilos. No Brasil, naturalmente, a gente tem só jacaré, né? E aí, como que uma coisa bastante interessante de diferenciar jacarés e crocodilos é o seguinte: quando eles ficam com a boca fechada, o crocodilo eu consigo perceber os dentes da parte inferior e da parte superior, que ficam para fora da boca, né?
Fica assim, os dentinhos lá. Quando são jacarés, eu percebo só os dentes de baixo. Acho que fica aparente somente os dentes de baixo. Então, essa é uma forma de eu diferenciar crocodilos de jacarés, certo? Bom, da aula de répteis é isso. Lembrando que a gente tem o material para vocês poderem fazer tarefa, tem a e tudo mais. Ainda tem o vídeo da aves e mamíferos, tá bom? Assistam todos direitinho. Até mais.